Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem recolhem dos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que os inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflijais nem digais: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos ir nos sentando calmamente e cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. E quais são todas essas coisas? Você viu que são coisas bem materiais. Jesus aqui não está falando de coisas espirituais, coisas celestes, não. Ele está falando de comida, de bebida, está falando de roupa, de agasalho. E nós podíamos continuar. De remédio para os nossos filhos de escola, para os nossos filhos, de sapato para os nossos filhos. Deus está falando daquilo que é necessário para o nosso dia a dia,
para o nosso presente, para o nosso futuro. E Jesus não tem medo de dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é aqui a justiça de Deus? A gente costuma dizer que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é próprio. Nós somos de Deus. Os filhos de Deus são de Deus, tanto quanto seus filhos são seus. Os filhos de Deus são de Deus. Então é de justiça que os filhos de Deus sejam de Deus, estejam com Deus. Então trazer de volta os filhos de Deus que foram roubados, e a verdade é esta, é de justiça. Então Jesus está dizendo: busquem, invistam a vida no reino de Deus, e invistam a vida em trazer de volta os filhos de Deus, porque isso é de justiça. Aliás, é uma grande injustiça nós termos filhos de Deus perdidos pela vida, mas perdidos nas drogas, perdidos na bebida, perdidos numa vida prostituída, perdidos na angústia, no desespero, se matando. É impressionante o índice de pessoas que se suicidam, e é mais impressionante que esse índice é alto com jovens. Mas por que acontece isso? Porque o ladrão, até hoje cedo na pregação eu citava isso, Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Mas ele acrescenta: mas o ladrão, você sabe quem é o ladrão? Ele só vem para roubar, matar e levar à perdição. Ele vive roubando as coisas mais preciosas que nós temos. E ele está roubando jovens. E ele está roubando os nossos filhos, porque às vezes a gente fala assim, os jovens, mas quantas e quantas famílias, deixa eu dizer, literalmente saqueadas, porque saquearam os seus filhos, levando seus filhos para um caminho totalmente errado. Quanto pai, quanta mãe que tem o filho perdido nessa vida. E veja, não são apenas pais pobres, favelados, não. Muitas vezes são pais que têm posses, muitas posses. Isso acontece tanto na pobreza como na riqueza. Nós estamos vendo os nossos filhos roubados para uma vida prostituída, roubados para uma vida sem sentido, porque muito jovem acaba se matando porque não encontra mais sentido para a própria vida. Muitos estão vendo a própria casa saqueada, a própria família saqueada, o próprio casamento saqueado, roubado. Acabaram roubando seu marido, ou pior, roubaram a sua esposa. E quem roubou? Não foi apenas um homem, não foi apenas uma mulher que roubou o seu marido, não. Atrás dessa pessoa existe um ladrão. E aí está a grande perda. E é uma injustiça, é uma tremenda injustiça. Esses filhos de Deus, porque veja, os que estão nas cadeias, os jovens que estão na FEBEM, são todos, primeiro, filhos de alguém. Eles têm pai, eles têm mãe, que têm coração. E não é verdade que todos aqueles que estão nas cadeias, nas penitenciárias, que todos os jovens que estão na FEBEM são de famílias desestruturadas. Não é verdade. Tem muito pai digno, tem muita mãe digna, que tem a maior dor no coração de ver o seu filho nessa situação. Então eles são filhos de alguém e foram roubados. Mas além de serem filhos de pais, que têm a maior dor por ter os seus filhos assim, eles são filhos de Deus. Se nós pais sofremos vendo os nossos filhos nessa situação, imagine o coração de Deus diante desta situação. Portanto, é uma injustiça os filhos de Deus estarem na situação em que estão. E é de justiça trazê-los de volta. Portanto, gente,
A evangelização, primeiro, é um dever nosso e é um direito daqueles que não são evangelizados. É direito de Deus ter os seus filhos de volta e é direito dos nossos irmãos que estão longe de Deus, que estão longe da igreja, é um direito deles tê-los de volta. E é isso que Jesus está dizendo: buscai primeiro, e investi em primeiro lugar a vossa vida, e com a vossa vida tudo aquilo que tendes, investi no reino de Deus e na justiça de Deus. Você entendeu o que é essa justiça de Deus? É trazer os filhos de Deus de volta, e tudo mais, e todas essas outras coisas, comida, bebida, roupa, escola para os nossos filhos, leite para os nossos filhos, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A chave do Evangelho está aí. E é por isso que lá no começo, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente investe a vida numa coisa, ou noutra. Eu não poderia investir a minha vida em duas coisas. Ou eu ia investi-la, como graças a Deus eu estou investindo no sacerdócio, e no sacerdócio dedicado aos jovens, e Deus foi cada vez mais afunilando a minha vida e fazendo com que eu dedicasse a minha vida na Canção Nova por causa do povo. Tantas coisas que eu poderia fazer, mas eu tive que investir a minha vida aí. E Jesus vem dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Você também não. Não dá para investir a vida em duas coisas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Quando a gente se dedica a um, fatalmente acaba desprezando ao outro. Na vida tudo é assim. É preciso escolher. Se você se casa, você deixa de ser solteiro. E se você opta por permanecer solteiro, solteira, para Deus, por exemplo, você está deixando de lado de ser casado. Não tem como fazer as duas coisas. Ou você vive a sua vida comum, ou você vai dedicar a sua vida a Deus. Não dá para fazer as duas coisas, não dá. E é isso que Jesus está dizendo. Ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Nem é desprezo de desprezar, mas não, você tem que descartar ou uma coisa ou outra. E aí Jesus chega ao âmago: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para investir a vida em Deus e investir a vida em ganhar dinheiro. Mas você pergunta: mas então, como é que nós vamos viver? E aí que está o bonito. É a grande promessa de Jesus. Quando a gente investe a vida não em ganhar dinheiro, mas investe a vida em Deus, servindo a Deus, sendo um operário de Deus. E veja, operário de Deus não é apenas o padre, o religioso, a religiosa, não. Operário de Deus não são apenas as pessoas como nós na Canção Nova que se consagraram a isso. Não, isso é para todos. Você também que é pai de família, como foi o meu pai, como foi a minha mãe. Para eu poder ser padre, meu pai e minha mãe não puderam ser nem padre nem religiosa. Tiveram que ser pais de família, tiveram que se casar, tiveram que ser esposos. Para que eu existisse, para que meus irmãos, para que o meu irmão e as minhas 4 irmãs existissem, foi preciso que meus pais fossem pais de família. Então para eles era também isso, era. Como graças a Deus meu pai e minha mãe viveram isso. Na pobreza, mas numa pobreza honrada. Você também é chamado a servir a Deus. Você também é chamado a ser operário de Deus, operária de Deus. Investir a sua vida em Deus, investir a sua vida no reino de Deus, investir a sua vida nessa justiça que é trazer os filhos de Deus de volta. Você foi chamado também a isto.
Não podeis servir a Deus e a ganhar dinheiro. Deixa eu voltar ao que eu estava dizendo. A grande pergunta é essa: mas então como é que a gente vai viver? Até você podia dizer o senhor que é padre, é muito fácil. Mas nós, que somos leigos, que somos pais e mães de família, nós que somos jovens e vamos querer nos casar e ter a nossa família, como é que a gente pode fazer isso? E aí está a grande promessa de Jesus. Gente, é uma coisa revolucionária. Você, em vez de canalizar a sua vida, investir a sua vida em ganhar dinheiro e pensar em ganhar dinheiro, sim, porque a sua preocupação é ganhar dinheiro, a sua preocupação é o dinheiro, é a riqueza, é ter dinheiro hoje, é ter dinheiro para amanhã, é acumular, é ter em reserva, é garantir o seu futuro. Jesus está dizendo: se você investe a vida nisso, você vai ter que se virar. Você vai ter que se virar. Então as dores de cabeça serão suas, os problemas serão seus, ganhar dinheiro será problema seu. Mas se você faz ao contrário, se você investe a sua vida em mim, se você investe a minha vida no meu reino, se você investe a minha vida nos meus, principalmente nos meus que estão perdidos, que precisam voltar, que precisam ser resgatados, se você investe a vida aí, eu garanto que Jesus, eu garanto, Ele dizendo, que o meu Pai vai lhes dar tudo isso como acréscimo. Você trabalha, mas o resultado do que você tem não é apenas o fruto do seu trabalho, não, é o que Deus lhe dá como plus, como mais. Para você entender bem isso, eu vou lhe contar algo muito real, uma história, mas uma história verídica. O Eugênio que todos vocês conhecem, o que eu chamo do negão, né? Que canta a beça. Por exemplo, uma música dele: ninguém te ama como eu. Quem é que não conhece essa música? Cantada pelo Eugênio. Está sempre aqui no palco da Canção Nova. O Eugênio foi de uma família muito pobre. Muito pobre. O Eugênio conta que ele e os irmãos dele passaram fome. Porque a mãe dele estava sozinha. E então trabalhava numa casa de família. O que a mãe trazia de comida para casa era o que ela conseguia trazer no final do dia. Então o Eugênio e os irmãos dele comiam o que a mãe trazia no final do dia. Era só isso. E para o dia seguinte, se tinha, era o que sobrava. Passaram fome. E o Eugênio veio trabalhar na Canção Nova, porque ele não tinha emprego ainda. O Eto o encontrou em Cruzeiro, viu a matéria-prima que o Eugênio era. Naquele tempo o Eugênio nem era assim de cantar. Foi pela laboriosidade, pelo dinamismo do Eugênio e pela bondade de coração do Eugênio que a gente percebeu. O Eto foi que descobriu o Eugênio no meio dos jovens lá em Cruzeiro e trouxe para trabalhar na Canção Nova. Ele era apenas funcionário, não pertencia à Canção Nova. E trabalhou bem, e até o Eugênio acabou pegando um trabalho bonito. Ele trabalhava com as fitas do Davi, e o grande trabalho que o Eugênio fazia era escutar todas as minhas palestras. Até eu digo para ele: coitado de você, Eugênio. Ele passava de fone de ouvido durante o dia inteiro, escutando as minhas palestras, para poder depois preparar essas palestras para serem comercializadas no Davi, e daí fazer a capinha. Ele era o encarregado disso. Chegou um dia que o Eugênio veio ao meu escritório dizendo: padre, estou num problema assim enorme, estou num dilema, não sei como resolver. Porque antes de vir para a Canção Nova, eu tinha mandado o meu currículo, eu estive no Senai, fiz o Senai todo e mandei o meu currículo para várias fábricas, entre elas a Fábrica Nacional de Vagões de Cruzeiro, que era uma grande empresa. Mas depois eu vim para a Canção Nova e estou bem. Mas agora a fábrica me chamou.
Chamou, eu fiz já a primeira entrevista e disse ele, tudo mostra que se eu optar, eu tenho emprego na Fábrica Nacional de Vagões. E ele foi franco em dizer, lá eu vou ganhar muito mais do que eu ganho na Canção Nova. Mas ele disse, Deus, eu amo, é aqui a Canção Nova. E ele me disse, eu não sei o que fazer. Porque o difícil para a minha escolha é porque eu não sou sozinho. Por mim, eu ficaria na Canção Nova ganhando o que eu ganhasse. Mas é que eu tenho a minha mãe. E o senhor sabe de toda a história de pobreza da minha família. Se a minha mãe me sustentou, se a comida que nós comíamos era a comida que ela trazia da casa de família onde ela trabalhava, hoje eu preciso sustentar a minha mãe. E de certa maneira os meus irmãos são novos, eu também preciso sustentar a eles, porque eles ainda não trabalham. Então é por isso que eu preciso ganhar um pouco mais. Mas eu estou dividido, padre, o que eu faço? Era difícil também para mim dizer para Eugênio o que ele devia fazer. Mas eu virei para Eugênio e disse com toda a convicção, disse, Eugênio, a Canção Nova nunca vai poder pagar o que você ganha, o que você vai ganhar na Fábrica Nacional de Vagões. Não vai. Mas uma coisa eu garanto, se você vai trabalhar lá, e é justo que você vai ter que se virar com esse dinheiro. Que você sabe muito bem, é pelo menos 3 vezes mais do que você ganha na Canção Nova. Mas você vai ter que se virar com esse dinheiro. Mas, se você tiver a coragem, o heroísmo de optar pela Canção Nova e trabalhar aqui, e só ganhar esse pouquinho aqui na Canção Nova, eu garanto que Deus vai multiplicar esse dinheiro, de maneira que não vai faltar nada para você, nem para o seu futuro, para o seu casamento, não vai faltar nada para sua mãe, nem para os irmãos. Você vai conseguir fazer o que você sente como dever, sustentar a sua mãe até a morte dela, sustentar os seus irmãos até que eles se promovam. Você vai conseguir tudo isso só com esse ordenadinho. Mas mais do que isso eu não posso te prometer. Dinheiro mesmo eu não posso te prometer. Só posso te prometer a promessa de Deus. E deixei essa batata quente na mão do Eugênio. Ele até se despediu e disse, olha, pai, eu tenho que voltar lá para a segunda entrevista, e essa é definitiva. E foi. E eu não vi mais o Eugênio naqueles dias. Eu até fiquei um bom tempo sem ver o Eugênio, porque eu vivo saindo, viajando, e acabei não encontrando mais o Eugênio. Para mim, eu estava certo que o Eugênio optou pela Fábrica Nacional de Vagões, porque, vamos dizer assim, pela lógica era isso. Que podia eu prometer, veja, naqueles tempos, lá nos anos 80, no começo da Canção Nova, o que podia eu prometer ao Eugênio, a não ser as promessas do Evangelho? Quando de repente eu vi o Eugênio, disse, ô negão, você está por aí e tal, o que foi que você decidiu? Ele disse, padre, mas é claro que eu decidi por aquilo que o senhor disse. Daí eu parei com ele. Fiz questão que ele me contasse. Disse, não, padre, fui lá. O pessoal da fábrica achou loucura da minha parte eu não optar pelo emprego, porque eu tinha tudo, o meu currículo era perfeito para aquilo que eles estavam pretendendo. Mas eu confiei na sua palavra, porque é palavra não sua, mas é palavra de Jesus, é palavra do Evangelho. Padre, eu vou confiar que com esse ordenadinho da Canção Nova eu vou sustentar a minha mãe, eu vou conseguir me casar, promover meus irmãos. Obrigado. Aplausos para o Eugênio. Negão, olha aí. É o povo inteiro te aplaudindo. E, gente, foi muito lindo. É só ver o Eugênio hoje, né? É só ver o Eugênio hoje. Claro que o Eugênio se casou e se casou muito bem com a Marta. É só ver a beleza dos filhos do Eugênio. E a Marta é uma excelente mãe. E até uma graça para ela, ela não tem grandes dificuldades de gestação. Até eu brinco dizendo, Marta, você fica muito mais bonita quando está gestante do que no tempo comum. Então é até bom que você tenha muitos filhos, e o Eugênio gosta e dá risada. Uma família linda.
E o mais lindo, o Eugênio conseguiu promover cada um dos irmãos dele. Os outros irmãos mais velhos que ele teve, que eram muito descabeçados, que bebiam, o Eugênio também foi conquistando um por um. E o mais lindo, não somente ele sustentou a mãe dele, e sustentou de maneira linda a mãe dele. A mãe dele era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, mulher de fé, uma guerreira mesmo. Mas o Eugênio teve a certeza de que a mãe dele foi para o céu. E eu tive a graça de como que abrir as portas do céu para a mãe do Eugênio. Porque a mãe do Eugênio não deixou de trabalhar a vida inteira. Claro, no final da vida só fazia trabalhos caseiros, mas ela tinha uma hortinha. E lá ia ela, com a idade que ela tinha, com a vida sofrida que ela tinha, com a enxadinha dela, fazer os canteiros e mexer nas couves, nas alfaces, no almeirão, da horta dela, no tomate que ela plantava. E naquela manhã, a mãe de Eugênio tinha ido mais uma vez para a horta, que era assim ao lado da casa, num terreno que tinha ali. E a mãe dele caiu ali na horta, por problema de coração, e não tinha ninguém ali que visse. Nem se sabe ao certo quanto tempo a mãe dele ficou caída ali no chão. Não foi uma queda simplesmente, nem foi um desmaio, foi realmente algo do coração que aconteceu com ela. Quando alguém da vizinhança estranhou e percebeu, e daí foi chamar e tal, daí foram socorrer, mas demorou-se muito para socorrer a mãe de Eugênio. Lá foi a mãe de Eugênio para o hospital, esteve assim às portas da morte. Foi quando eu soube e resolvi ir lá atender a mãe do Eugênio. Eu me lembro bem, foi numa quinta-feira, depois da missa aqui. Eu telefonei para o Eugênio, foi um dia todo ele cheio. Então, para mim, estava quase impossível. Mas no final do dia, eu falei, não, eu vou lá, vou ver a mãe do Eugênio. Telefonei para ele, nos encontramos na porta do hospital. Ele me introduziu, eu fui até a UTI, onde estava a mãe dele. Você pode imaginar a mãe da alegria, aliás, a alegria da mãe do Eugênio, né? Troquei as bolas, né? Mas realmente se tornou a mãe da alegria. A alegria da mãe do Eugênio quando me viu. E logo me disse, padre, que bom que o senhor veio. Eu precisava muito me confessar. Hoje, como ela já está no céu, posso dizer, olha, a confissão da mãe do Eugênio era aquela confissão de mãe, né? Que não tem pecado nenhum, mas que sente um grande arrependimento das coisinhas, das falhas próprias de mãe, o amor que ela não conseguiu ter, até o heroísmo. Hoje eu posso dizer, porque isso não é faltar com o segredo da confissão, das belezas que ela confessou. Eu até fiquei envergonhado com a confissão dela, mas se confessou arrependida, bem confessado. Dei a absolvição, dei a unção dos enfermos. Para mim, ela estava muito bem. Até eu saí e disse para o Eugênio, mas a sua mãe está bem. Mas padre, minha mãe não estava não. Mas eu cheguei, sua mãe estava bem. Muito bem, viva, como eu disse, é a própria mãe da alegria. Ela brincou comigo, tudo. E nessa hora, as enfermeiras, vendo que eu estava no hospital, contaram uma para a outra. A enfermeira da UTI contou para as outras, e vieram muitas enfermeiras lá para me cumprimentar, pedir uma oração, etc, etc. Fiquei rodeado de enfermeiros e enfermeiras do hospital, e com isso, a porta da UTI ficou aberta, e a outra porta lá atrás, onde estava justamente bem de frente, a mãe de Eugênio, ficou aberta. E Eugênio olhou, né? Viu as enfermeiras entretidas e me rodeando, não teve dúvida, né? Ele varou a primeira porta, a segunda porta, e chegou lá na mãe dele, né? Ainda arrastou o irmão dele pelo braço e foi lá, e teve os últimos momentos com a mãe. Daí conversou com a mãe, pediu a bênção da mãe, e depois também não podia abusar, ele saiu.
Daí saiu garboso comigo, dizendo: padre, consegui varar a UTI, consegui chegar até a minha mãe, consegui pedir a bênção da minha mãe me abençoou, e disse: realmente ela estava muito bem, padre, né? Acho que a minha mãe vai conseguir. Falei: vai conseguir sim, Eugênio. Conclusão: na madrugada seguinte, bem cedinho, já estavam chamando na casa do Eugênio, que a mãe dele havia acabado de falecer. Veja que beleza. Eu tive a honra de não apenas honrar a mãe do Eugênio com a promessa de Jesus durante a vida dela, mas ainda abrir a porta do céu para a mãe dele. Fiz ou não fiz isso? Atendendo a confissão dela, dando a unção dos enfermos, vendo aquela alegria dela, e dei ainda ao Eugênio, o irmão dele, a alegria de chegar até lá. Ele nunca chegaria, as enfermeiras nunca deixariam, era fora de horário, era UTI, mas ele foi até lá. O Senhor cumpriu a promessa, gente, de A até Z. De A até Z. É isso que o Senhor promete a nós. Realmente, com o dinheirinho da Canção Nova, o Eugênio não conseguiria, mas conseguiu por quê? Por aquilo que Deus mesmo faz na Canção Nova. Mas por que faz na Canção Nova? Porque na Canção Nova nós investimos a vida nessa promessa de Deus. Só por isso. Nós não somos mais bonitos do que vocês. Bem ao contrário. É que nós tivemos a coragem de investir tudo nesta promessa de Jesus. O Eugênio investiu e viu a promessa realizada. Claro, se ele estivesse aqui contando e todos os fatos que ele mesmo sabe contar, comprovando isso, você ia ver que maravilha. Mas mais do que ouvir o Eugênio contar, Deus quer que você experimente na sua vida. Porque eu digo francamente, o dinheiro que Eugênio ganhava aqui na Canção Nova não era suficiente para ele fazer tudo isso. Mas é que Deus multiplica. A gente nem sabe como. Claro, vive uma vida assim, difícil, de dinheiro contadinho, igual a minha mãe. A minha mãe contava até mesmo as moedas. Era tudo econômico. Era nada esbanjado. Era tudo no meio de muita pobreza, mas Jesus não disse bem-aventurados os pobres, mas que dava. Com o dinheirinho contado, com as moedas contadas, a minha mãe e o meu pai, e a minha mãe dando um duro na máquina para ajudar o meu pai, formou a mim, formou o meu irmão, formou uma por uma das minhas irmãs, e que beleza de família nós temos. Modéstia às favas. Veja, a minha mãe me criou e a minha mãe fez o que eu sou. O meu pai me criou e fez de mim o que eu sou. Desculpa ter que dizer assim, mas modéstia às favas. Fizeram ou não fizeram uma boa construção? Fizeram ou não fizeram uma boa obra? Valeu ou não valeu o investimento deles? Meu pai e minha mãe já tiveram muita honra por mim aqui, mas hoje no céu, meu pai e minha mãe devem ter a maior honra. Certamente já receberam muitas pessoas lá no céu, agradecendo a eles pelo filho que eles formaram. Só porque eu investi a minha vida em Deus, porque eu aprendi do meu pai e da minha mãe a investir a vida em Deus, graças a Deus. Gente, isso também a gente aprende. É quem vive que passa para os outros. É por isso que eu estou passando para você. Isso é coisa de família. Você pode ter também a mesma alegria. Você vai ter os seus filhos formados. Você não seria alegre de ter filhos como eu, como meu irmão, como cada uma das minhas irmãs? Vários conhecem a Márcia, que trabalha na Canção Nova em São Paulo, e é da Canção Nova. Muitos conhecem a tia Marta, aqui do Instituto, que é minha irmã, trabalha aqui no Instituto. Você não gostaria de ter filhos assim, como nós? E melhores do que nós? Deus quer lhes dar filhos assim, formados na pobreza, onde você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e Deus lhe dá o acréscimo. Gente, o importante está no acréscimo. Hoje se usa uma palavra bonita, Deus dá o plus.
Até ele coloca um mais, né? Bem grande. Deus dá o plus para você. E dá o plus, como deu para o meu pai e para minha mãe. Como está dando para mim na Canção Nova. Como deu para o Eugênio. Como quer dar para você. Porque eu volto a dizer. Se você investe a sua vida em ganhar dinheiro. Em buscar o melhor emprego para ganhar mais dinheiro. E as melhores oportunidades para ganhar mais dinheiro. Se todo o seu empenho em trabalhar e tal, é ganhar dinheiro, é acumular dinheiro, é ter dinheiro em reserva, é investir dinheiro, é preparar o seu futuro, garantir o seu futuro, se é isso que você faz, se você investe a sua vida assim, Deus diz, tudo bem, meu filho, tudo bem. Todo mundo tem o direito de ganhar dinheiro, assim como todo mundo tem o dinheiro de plantar e depois colher. A gente colhe aquilo que planta, é o resultado do próprio trabalho. Se o seu trabalho é ganhar dinheiro, você vai ter que se virar com isso. Você vai colher aquilo que você plantar. Mas se você faz ao contrário, em vez de investir o seu trabalho em ganhar dinheiro, se você investe o seu dinheiro em confiar em mim, investir a sua vida no meu reino, no resgatar os meus filhos, eu garanto que eu vou lhe dar todo o necessário para aquilo que você precisa e os seus filhos. Claro, com 1000 dificuldades, porque pobre é pobre. Eu não conheço um pobre que não fosse pobre. Com todas as dificuldades próprias de um pobre. Mas que você vai conseguir. E o admirável, gente, está aí. O maravilhoso está aí. Na nossa pobreza, nós vamos conseguir. Eu tenho a certeza que muitos milionários não fizeram o que meu pai e minha mãe fizeram. Não tiveram o filho que eles têm. Não tiveram a honra que eles têm. Desculpe ter que dizer assim, é que você me conhece muito bem. Então, eu acabo me colocando como exemplo. Deus cumpre as suas promessas. E Deus quer que você veja as promessas de Deus cumpridas. Por isso que eu dizia, seria bom que o Eugênio estivesse aqui contando, mas é muito melhor que você mesmo experimente na sua vida. A gente já passa apertos, se passa. É como nós passamos todos os meses com a nossa campanha. Mas o impressionante é que não somente a gente consegue. E olha quantos anos da Canção Nova. Nós começamos o projeto da M Almas lá no final de 97, veja, 98, 99, 2000, 2001, 2002, já estamos em 2003, já no 6º ano, gente. No ano que vem já vai ser o 7º ano. Deus está caprichando, não foi a coisa de 7 dias, não, nem a coisa de 7 meses. O Eugênio está no telefone para falar com o senhor agora. Então, isso, fala, negão. Padre, alô. Alô, pode falar, Eugênio. Padre, que alegria. Que alegria em poder compartilhar com o Senhor nesse momento e testemunhar. Tudo é verdade, a mais pura verdade. E eu assino embaixo tudo que o Padre João está dizendo, até porque ele acompanhou detalhe por detalhe da nossa luta, da nossa entrega, do nosso sofrimento, e ao mesmo tempo do quanto Deus foi generoso, do quanto Deus foi providência em nossa vida. E graças a Deus, eu também posso testemunhar que Deus é providência na Canção Nova e que todos os meses nós assistimos com alegria um milagre maravilhoso de Deus quando fechamos a campanha em 100%. E esse milagre acontece exatamente porque pessoas como tantas que estão aí na plateia hoje e estão nos assistindo pela televisão, ousam dedicar os seus 5 pães e 2 peixinhos para que Jesus realize o grande milagre da evangelização no Brasil e no mundo. Então, louvado seja Deus. Estou aqui, estou firme, viu, Padre? Eugênio, a Marta está aí?
A Marta está aqui, está Aqui. acompanhando tudo, Sim. está fazendo o bolinho das crianças, porque hoje é aniversário de 2 dos meus filhos. 2? Tendo 5, né? Hoje nós vamos festejar o aniversário de 2. Eu nem viajei esse final de semana para estar festejando o aniversário dos 2 menores. Como é que chama os dois? Como é que chama os 2 menores? Como é que chama os 2 menores? Os 2 é a Thaís Helena e o João Marcos. O João Marcos, que é o menorzinho. É o menorzinho. Sim. Dá para Marta falar um pouquinho no telefone? Dá para Marta falar um pouquinho no telefone? Sim, já estou chamando ela da cozinha. Ah, é? Aqui é tudo em família, gente. A conversa já chegou na cozinha. Beleza, né? E enquanto isso, padre, quero agradecer, né, a graça de poder participar dessa história maravilhosa e de poder estar com o Senhor nesse momento, porque é Deus agindo poderosamente em nossas vidas. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe, porque além de padre, eu chamo de pai, né? Sim. O Senhor, graças a Deus, nos tem como filhos. O Senhor providencialmente colocou minha mãe no céu, né? Então tudo é providência, sempre providência. Eu nunca me esqueço e nunca poderei me esquecer, com a gratidão que eu trago no meu coração, daquela noite que o Senhor entrou pelo hospital afora, acendendo as luzes das salas, né, onde estavam os enfermos, porque por onde o Senhor passava, os enfermos iam se sentando, né, nas camas e dizendo: o Padre Jonas, até chegarmos na UTI onde estava a minha mãe, e o Senhor então entrou e atendeu-a em confissão, e deu a unção dos enfermos, deixando a porta aberta para que nós depois pudéssemos entrar, eu e o meu irmão, né? Conseguimos entrar até na UTI, e no dia seguinte minha mãe partiu desse mundo. Eu nunca vou me esquecer disso. Então, até aí, Deus providenciando tudo. Então, louvado seja Deus. Está aqui a Marta, padre, e vai falar com o senhor, tá bem? Tá certo, obrigado. Deus abençoe você, Marta. Alô, padre. Isso, Deus abençoe você. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir? Então fala você diretamente aquilo que você quiser falar. Confirmando padre, isso tudo, diga. A sua bênção. Deus te abençoe, Marta. Então, eu só estou aqui para confirmar, né, tudo isso que o senhor falou, né, eu como esposa do Eugênio, confirmo tudo isso que o senhor falou sobre ele aí, e dizendo que a gente é muito feliz, é uma família abençoada mesmo por Deus, todos os dias da nossa vida. Obrigado, Marta. Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Amém. Eugênio e a Marta. Vamos aplaudir a família deles. Deus abençoe vocês. Obrigada. Deus abençoe a família inteirinha. Dá o tom para nós aí. Amém. Ninguém te ama como eu. Negão canta daí, nós cantamos daqui. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama Ninguém te ama como eu. Não, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Conclui tudo, Eugênio. E é isso, padre. Chegando ao final, né? A gente só pode dizer: louvado seja Deus. Louvado Bendito seja. seja o Senhor, que tem um desígnio de amor para a vida de cada um de nós. Amém. E Ele tem um projeto de amor para a minha vida, tem um projeto de amor para a vida de cada um desses que estão aí na Canção Nova agora, e desses que estão nos assistindo pela televisão. E esse projeto de amor, se nós abrirmos o nosso coração e dermos abertura para Deus,
ele vai se cumprir plenamente em nossas vidas, se nós ousarmos na fé, se nós crermos nas promessas de Deus. Amém. Deus abençoe você. Amém. Fica Pai. com Deus, você Amém. e a sua Fica família. com Deus também. Feliz aniversário para os dois pequenos. Obrigado, Faça Padre. festa por nós. Sim, O povo está sem dúvida. aplaudindo aí os seus filhos. Olha aí, parabéns a eles. Vamos cantar parabéns para eles? Parabéns. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Está aí, gente. Está aí. Nem preciso dizer mais. Não é verdade? Está aí a prova de que ninguém te ama como eu. É uma questão de amor. Nós somos mais do que passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos que não fazem celeiros, não guardam em celeiros, mas Deus cuida deles, claro, eles trabalham. Como Eugênio trabalha, como eu trabalho, como meu pai e minha mãe trabalharam. Mas não guardamos em celeiro. Deus cuida muito mais de nós do que dos passarinhos, porque somos mais do que passarinhos, nós somos filhos. Diga comigo, eu sou filho. Claro, você mulher diz, eu sou filha, né? Eu sou filho. Sim, você é filho e por isso Deus cuida de você. Se Deus cuida das ervas do campo, das florzinhas do campo. E como Jesus disse, nem Salomão se vestiu tão lindamente como uma dessas flores. Como Deus não vai cuidar de nós, que somos mais do que as flores, nós somos filhos. Diga comigo, eu sou filho. Por isso Deus cuida de mim. E cuida dos meus. Do meu presente. E do meu futuro. De mim. E do meu casamento. De mim. E dos meus filhos. Dos filhos que eu tenho. Dos filhos que eu terei. Deus cuida de tudo, e eu confio em Ti, Senhor. Sabe, gente, é uma questão de confiança. Fé e confiança estão intimamente ligados, porque você acredita, você confia, e você só confia porque você acredita. E daí você pega e pula de cabeça nas promessas de Deus. Pule mesmo, pule de cabeça nas promessas de Deus. Veja bem, é assim que eu quero terminar. O mundo está em crise. Gente, hoje a crise econômica não é do Brasil. O Brasil apenas sofre a consequência da crise mundial. Os grandes países como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, o Japão, estão em crise econômica. Está aqui o deputado federal Salvador Zimbaldi e o deputado José Carlos também, que é deputado estadual, e vocês conhecem bem isso. Inclusive, o Zimbaldi está voltando de uma viagem, onde ele esteve no Cono Sul, depois ele foi também aos Estados Unidos, esteve lá com os grandes Estados Unidos. E por quê? Porque justamente o mundo está em crise. O próprio Estados Unidos está sentindo a crise. Não é uma crise do Brasil, não. E neste momento, em que as finanças do mundo, as finanças do mundo estão no chão, estão falidas, todo mundo deve para todo mundo. Eu fiquei escandalizado quando soube que o Japão também deve, e não deve pouco, e os próprios Estados Unidos devem, quer dizer, um deve para o outro. Como eu dizia, há 20 anos atrás, lembro bem, lá nos inícios dos rebanhões, eu pregava isso, portanto 20 anos atrás. Se eu pregava isso 20 anos atrás, gente, hoje é muito mais. Como é que está a economia mundial? Como mourões, dos quais nenhum deles está fincado no chão. Esses grandes moirões, esses grandes troncos, estão apenas encostados um no outro, porque um deve para o outro. Mas como estão encostados um no outro, ainda se sustentam.
esses morões já começam a desabar. Daqui a pouco vai ser um desabamento completo. Eu não gostaria de dizer isso, mas as evidências, gente, nem a evidência espiritual, também as evidências econômicas mesmo, financeiras mesmo, mostram isso, um colapso nas nossas finanças. O mundo vai entrar em caos. Eu não gostaria que fosse assim. Eu sei que os encarregados das nações estão fazendo de tudo para evitar o colapso ou para diminuir o colapso, mas eles veem que a coisa é inevitável. Inevitável. E como é que nós vamos ficar? Aí que está. É por isso que durante muitos anos Deus preparou os seus filhos. Nós precisaremos confiar somente em Deus. E impressionante, agora, na crise atual e na crise que vai se tornar aguda, nós só podemos confiar em Deus. E a grande confiança é esta, e o grande ato de fé é este, confiar em Deus. Porque na verdade, gente, não dá para confiar em nada mais. Nada mais está seguro, não. Esse navio já está com um buraco tão grande no seu casco, e já entrou tanta água nesse navio, que é apenas questão de tempo para ele acabar de afundar. Deus está precisando que nós confiemos nele. Deixa eu dizer, é por isso que Deus deu já 25 anos à Canção Nova para provar com fatos que nós podemos confiar na providência. Deixa eu dizer, também nesse sentido, a Canção Nova é um presente para o Brasil, digo mais, ela é um presente para o mundo, onde Deus está provando para todos, para os que creem, para os que não creem, que é possível confiar em Deus. E veja, aqui as coisas falam fortes, porque é dinheiro. Você sabe, todo o dinheiro que corre na Canção Nova, todos os anos, todos os meses, porque é uma televisão. Você vê tudo isso que é construído aqui, na verdade, nós estamos nos tornando uma cidade, a cidade de Maria. Você está vendo o próximo Rincão, que vai caber 60 mil pessoas, mas é o necessário. Ontem, os entendidos me mostraram, também os da portaria mostraram, passaram por aqui, ontem, gente, 45 mil pessoas, ontem não, foi quinta-feira de Corpus Christi, passaram por aqui 45 mil pessoas. Então, o rincão que vamos fazer é o mínimo para acolher os que virão. Muita gente não vem porque sabe que chega aqui e não tem onde ficar, onde se assentar. Aqui as coisas falam fortes, porque tudo isso custa dinheiro. E onde é que nós conseguimos tudo isso? É justamente na providência. É claro que vindo através de pessoas que nos amam, mas esse é o jeito de Deus, porque ninguém te ama como eu. Gente, é uma questão de amor. Deus nos ama e nós também amamos a Deus e confiamos nele. Daí as pessoas que nos amam, nos doam. É uma questão de amor, porque Deus toca o coração delas. E por amor a Deus e por amor a nós, as pessoas doam, você doa. E daí o milagre acontece, o milagre da multiplicação acontece. Deus dá o plus, e Deus dá o acréscimo. Sim, Deus dá o acréscimo. Se nós fôssemos contar, não daria, mas por causa do acréscimo de Deus, acaba dando. Hoje Deus está dizendo a você, meu filho, ponha a sua confiança totalmente em mim. Eu sei que você precisa trabalhar. Eu sei que você precisa dar um duro para sustentar-se e sustentar a sua família e dar aquilo que os seus precisam. Mas não confie só no seu trabalho. Não confie só no seu ordenado. Não confie apenas naquilo que você ganha e não confie muito menos naquilo que você guardou, naquilo que você poupou. Lembra-se de uma vez, quando nesse Brasil, todas as nossas poupanças desapareceram do dia para a noite, aliás, da noite para o dia. Lembram-se disso? Não preciso recordar, né? Não preciso trazer o nome do presidente, da situação que ocasionou isso. Da noite para o dia, as nossas poupanças não existiam mais e nós não pudemos usar as nossas
poupanças. Não confie no dinheiro que você guardou e investiu, nem no dinheiro que você ganhe. Confie em Deus, porque aqui está a promessa: aquele que confiar nele, especialmente agora na crise que nós vivemos. Estamos em crise, estamos. Eu não estou diminuindo a sua situação. Talvez o seu coração esteja aflito por causa da situação, mas eu lhe digo: confie em Deus. Você ouviu o Eugênio, você está ouvindo a Canção Nova. Nós temos provas para dizer a você: você pode confiar. E é isso que eu estou pedindo ao Senhor por cada um desses meus irmãos. É preciso, Senhor, uma conversão na cabeça e é preciso uma conversão no coração. Senhor, não dá mais para confiar no dinheiro, nem nas finanças, nem nas próprias finanças, nem nas finanças dos outros, nem no próprio dinheiro, nem no dinheiro dos outros. Não dá, Senhor. Só dá para confiar em Ti. E hoje eu faço este câmbio, esta mudança. Senhor, eu não confio mais em mim, eu não confio mais no meu dinheiro, eu não confio mais na minha capacidade de trabalhar e ganhar dinheiro. Vou fazer tudo isso, porque preciso trabalhar, mas eu confio em Ti. Diga isso você agora também. Vai dizendo com as suas palavras. Enquanto isso eu peço, Senhor, a graça. Sim, a graça da fé, a graça da confiança para cada um desses meus irmãos e irmãs. São pais, são mães de família, Senhor. Eles têm filhos, eles têm pessoas que dependem deles. São jovens, Senhor, que querem continuar a sua vida, que querem se casar, que querem ter a própria família, que querem, Senhor, crescer. E é justo que assim seja. Mas hoje estamos aprendendo juntos que só podemos confiar em Ti, Senhor. Dá-lhes a graça de confiar em Ti, assim como meus pais me criaram e produziram aquilo que eu sou e produziram a Canção Nova, assim como Eugênio, Senhor, eles também podem confiar, os jovens também podem confiar. Nós podemos confiar em Ti. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que confiemos nas promessas de Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.